Fala, meus lindos! Beleza? Como é que vocês estão? Eu tô aqui para trazer mais uma aula, só que dessa vez nossa aulinha de química, pessoal. Exatamente. Então, eu vou começar com vocês aqui, eu vou falar das substâncias individuais, tá? Da substância individual. Nós temos aqui nossos aspectos da introdução da química, né? Lá pro começo, aí vai falar sobre substância. Tem dois tipos de substância. Tem a substância individual e tem a substância coletiva. A substância individual, por si só, ela é dividida em duas partes. As substâncias simples, que é o que a gente vai ver agora, e as substâncias compostas, que a gente vai ver no próximo take, que a gente vai ver no próximo quadro. Beleza? Então, eu vou começar falando com você sobre as substâncias simples, tá? Hoje é dia 22/4/2026, professor Didi se apresentando. Maravilha! Então, aqui, substâncias simples. O que são as substâncias simples? São aquelas substâncias que apresentam apenas um elemento na sua composição. O que isso quer dizer? Por exemplo, o nosso O2, O3, N2, ferro, prata, hélio, C diamante. Que é o C diamante? É o carbono vira diamante, o carbono vira grafite. Okay? É o C diamante, C grafite, por exemplo. Tá? Então, apenas um elemento químico. Aqui, ó, só tem um elemento químico, aqui só tem um, só tem oxigênio. Aqui só tem oxigênio, aqui só tem nitrogênio, aqui só tem prata, aqui só tem ferro. Beleza? Não tem outra coisa envolvida aqui. Tá? Agora falando um pouquinho dessa mesma base de substância simples, eu quero falar um pouquinho com vocês. É só um detalhezinho, um aprofundamento desse diamante, desse O2 e desse O3 que está aqui, ó. Nosso C diamante, nosso C grafite e nosso O2 aqui, O3. Ok? Maravilha, então. Então aqui nós temos alotropia, tá? Que é o quê? É um fenômeno em que um elemento apenas, em que um elemento se torna dois ou mais elementos, tá? E o que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que o processo de alotropia, em que o carbono faz, tá? Esse fenômeno do carbono, em que ele pode virar grafite, que é a nossa... Como é que eu posso dizer? É mais estável, tá? Esse grafite, além de ser mais abundante, ele é mais estável, tá? Maravilha. Nosso carbono, ele também pode virar diamante. Isso aqui, como que isso aqui acontece? Como que esse carbono vira diamante, que é algo menos estável e menos abundante, tá? Ele vira diamante através de um processo de alta pressão. Ele faz uma alta pressão nesse carbono aqui, e com essa alta pressão e uma temperatura muito alta, tá? É necessário uma alta temperatura, uma alta pressão, que depois de um tempo ele se torna o diamante. Beleza? Mas e o grafite? Para dar um resumo, tá? É quase a mesma coisa que o diamante, porém do carbono para o grafite é uma pressão a mais, porém moderada, tá? Não vai ser a pressão do ar, mas vai ser uma pressão um pouco mais moderada, e vai ser uma temperatura uma temperatura moderada também, não tão alta, não tão baixa, vai ser uma temperatura moderada. Beleza? E como é que isso aqui acontece? Justamente com essa alteração, essa troca, essa mudança de grafite, essa mudança de temperatura e pressão entre o grafite e o diamante. Entre o grafite não, entre o carbono, o grafite e o diamante. Essa troca de temperatura e pressão, essa mudança que faz um ser o outro. Essa seta aqui significa isso, que essa reação aqui ocorre tanto daqui para lá quanto daqui para cá. Ocorre nos dois sentidos. É isso que essa seta quer dizer. Beleza? Então aqui nós temos também o nosso outro exemplo do nosso oxigênio, tá? Isso aqui, vou voltar, tá? Alotropia aqui estrutural. O que isso aqui quer dizer? Que a estrutura do carbono vai mudar. Posso fazer um pequeno exemplo aqui, vai ficar bem podre,
tá, gente? Não precisem copiar, é só um rascunho, não tem espaço para isso, tá? Mas aqui, vamos supor, por exemplo, vamos supor que o nosso carbono grafite seja assim, tá? Com uns hidrogênios aqui, um carbono aqui, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá, beleza? Vamos supor que seja isso, tá? Quando ele se torna, deixa eu botar aqui um CG, tá? Para dizer que é o nosso carbono grafite, botar um ponto aqui. Quando isso aqui se torna um carbono diamante, não vou botar aqui não. Quando se torna um carbono diamante, eu vou colocar aqui CD, tá? O que vai acontecer? Ele vai ser isso aqui, ó. Não vai ser isso aqui, ele vai mudar. Aqui vai ter um hidrogênio, aqui vai ter um hidrogênio, ok. Mas aqui não vai ser mais uma ligação simples com carbono, tá? Vamos jogar uma tripla aqui, ó, tá? Apaga um aqui, beleza? Vamos supor que isso aqui seja o nosso carbono grafite, tá? Uma tripla com carbono e um hidrogênio. Não, isso aqui não seria estrutural, né? Não seria estrutural. Tá? Beleza. Vamos supor que seja isso aqui, tá? Aí o nosso carbono diamante, o que vai acontecer? Vai mudar a estrutura, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ao invés de ter aqui, por exemplo, 3 carbonos, aqui no caso 3 hidrogênios e um carbono, vai ter 2 carbonos e 2 hidrogênios, tá? Vai ocorrer essa mudança de estrutura, tá? É um papo um pouco mais para frente em que a gente vai falar sobre química orgânica, tá? Provavelmente daqui a 2 aulas eu vou entrar em química orgânica também, tá? Porque na próxima aula eu vou fechar falando de substância coletiva. Então, depois de substância coletiva, eu vou entrar em química orgânica para complementar essa parte de mudança estrutural, beleza? Maravilha, então. Deixa eu apagar isso aqui. Nosso rascunhozinho lindo, maravilhoso. Não tá nem lindo nem maravilhoso, né? Mas isso aí é um detalhe que poucos entendem, só os grandes admiradores de arte, né? Então aqui o nosso oxigênio, nossa alotropia por atomicidade, tá? O que seria essa alotropia por atomicidade? Seria justamente essa mudança na quantidade de oxigênio. É a nossa quantidade de O. Aqui não tem O2, aqui não é O3. O que mudou aqui? Foi a quantidade de átomos. Foi a quantidade. Aqui mudou a estrutura. Aqui mudou a estrutura em que a gente vê o carbono grafite. E aqui mudou a quantidade. Aqui mudou a quantidade de oxigênio. O que aconteceu aqui, ó? Entrou mais um, tá? Beleza, eu vou falar um negócio com vocês aqui. Como é que é o nome desse O2 aqui? Como é que a gente chama esse aqui? Tá, é oxigênio, beleza. Mas aqui, ó, é o nosso gás. Ixi, que acento estranho. Esse aqui é o nosso gás oxigênio. Beleza? Esse aqui é o nosso gás oxigênio, tá? E aqui, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui o nosso O3, que é o nosso ozônio. Acho que o espaço que eu deixei aqui foi pouco, porque eu escrevi errado. Não, ficou até que bom, né? Espero que sim. Não tenho feedback ao vivo, né? Mas aí aqui, ó, nosso O3, o nosso ozônio, como é que a gente consegue o nosso gás oxigênio? Através da fotossíntese. Quando as plantas absorvem o oxigênio, quando elas consomem o oxigênio, elas liberam o gás oxigênio, tá? Então, é desse jeito que a gente consegue através da fotossíntese. Já o ozônio ocorre da seguinte forma. Eu vou pegar a minha caneta de rascunho, que vocês já estão acostumados a ver, tá? Não tem muito espaço, né? Não sei se vai ser uma boa ideia fazer isso não, tá? Mas vamos pegar o nosso rascunhozinho aqui. Vocês se importam se eu fizer aqui, gente? Vocês se importam?
Espero que não. Acho que é o que eu vou fazer. Tá? Aqui nós temos, ó. Eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Nós temos o nosso Sol, tá? Não liguem para o Sol, eu não sou artista, tá? Infelizmente não fiz arte, tá? Aqui o nosso Solzinho, emitindo os raiozinhos UV dele, tá? Deixa eu escrever aqui, UV. Não vou escrever não, tá? Liberando nossos raios UV. E aqui, o que acontece com esse oxigênio aqui? Como é que esse gás ozônio, como é que esse ozônio é formado? Ele é formado da seguinte forma. Desenhei minha cadeira aqui. Quebrei nada não. Tá? Como é que ele é formado? Esses raios UV que estão vindo daqui, essa alta quantidade de energia UV, o que acontece com o nosso O2? Ele sofre uma reação. Ele sofre uma reação que a gente chama de fotólise. O que é a fotólise? Né? É como a gente chama também de glicólise. Né? O que seria? Seria essa quebra, né? Esse lise vem dessa quebra, tá? E nosso fotólise, nesse caso, vem da quebra pela energia. A fotólise, tá? Foto normalmente vem de luz, tá? Então, luz, né? Como fotossíntese, né? A síntese pela luz, a síntese pela energia, né? Então aqui é isso, a nossa fotólise, tá? Lise da quebra, beleza? Então O2 aqui, o que acontece? Quando o raio UV concentra uma alta energia nesse O2, esse O2 ele quebra. Desenho aqui, nosso, não podia, não. O nosso O2 ele quebra, se tornando O mais O, beleza? Mesma coisa, ele só quebrou, tá? Ele deixou de ser uma molécula só e se quebrou em duas, beleza? Aí o que acontece? Essa substância livre, tá? A substância livre que teoricamente a planta que a planta consome para criar o gás oxigênio, esse oxigênio, essa substância livre, ela integra nessa molécula aqui. Quando ela integra aqui, o que acontece? Fica 3 O's, ou seja, O3. Beleza? Então é assim que o nosso gás ozônio, é formado. Beleza? Substância simples. Tá dada, tá? Vocês aprenderam aqui o oxigênio, nosso carbono, aprenderam a alotropia, né? Então eu vou passar para substâncias compostas. Eu confesso, é bem curto, tá? É curto, mas eu vou explicar para vocês da melhor forma possível. E se eu tiver mais um tempinho, eu de repente já completo essa coletiva para vocês, tá? De repente já completo hoje, vamos ver o nosso tempo. Maravilha? Então, deixa eu sair da câmera aqui para vocês tirarem um print, tá? Então, 3, 2, 1. Fala, lindos e lindas! Beleza? Como é que vocês estão? Dessa vez, a gente vai falar um pouquinho sobre nossas substâncias compostas, tá? Vamos falar das compostas, que a gente pode ver aqui a matéria é muito extensa, né? Mal cabe no quadro, temos que usar quase a parede aqui para escrever tudo, porque senão não dá, tá? Mas vocês podem ver aqui, tá? Bem simples, apresentam 2 ou mais elementos, tá? O que isso quer dizer pra gente? Nossa água tem H, tá? Tem hidrogênio e tem oxigênio, tá? 2 elementos, tranquilo. Nossa glicose aqui tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Mais de 2, beleza? 2 ou mais, né? Aqui nosso ácido clorídrico, nosso ácido sulfúrico, nosso sal de cozinha, tá? Gosto por sódio e cloro, beleza? Maravilha, maravilha, maravilhoso, tá? Eu botei até um exemplo aqui para vocês, modelo Enem. Botei um exemplo, modelo Enem para vocês aqui, para vocês poderem dar uma olhada, tá? Eu vou mostrar para vocês aí a questão modelo Enem, tá? Vou mostrar aqui para vocês
Pra vocês tirarem um print aí, eu vou ficar 5 segundos segurando aí pra vocês tirarem um print, tá? E eu vou ler com vocês também, tá? Rapidinho, pra gente resolver isso aí. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ajustar pra vocês aqui, pra vocês conseguirem. Ops. Aí, ó. Tá dando pra ler? Vamos lá, 5 segundos. Pronto. Já foi, dei 5 segundos aí, é tempo suficiente. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer o que a gente ama, né? Resolver questão de química, né? Tudo que a maioria de vocês, provavelmente aí que tá vendo essa aula, não deve gostar, né? Tá vendo aula de química, não deve conseguir. Pode até gostar, né? Mas não deve ser muito bom. Sei lá. Ou tá aqui só pra me apoiar, né? Meus lindos. Amo muito vocês. Ó, vamos lá. Existem milhares de formas distintas e diferentes de matéria. Uma substância é uma forma particular de matéria, apresentando composição fixa e definida. Considere o sistema e responda a questão, tá? Esse aqui é o nosso sistema, beleza? Show de bola. Átomos são representados por bolinhas nesse sistema. A cada tipo de átomo corresponde um elemento. Molécula é uma reunião de átomos iguais ou diferentes. A cada tipo de molécula corresponde uma substância. E assinale a afirmação correta, tá? Então, a gente olha isso aqui, o jeito que dá pra gente resolver isso aqui é ir por eliminação, né? Então, vamos eliminando as nossas alternativas aqui. Beleza, vou pegar a caneta azul. Ó, aqui nós temos, letra A, estão representados no esquema 5 átomos. Não tem 5 átomos aqui, tá? No caso aqui a gente tem, ó, 1, 2, beleza? Temos aqui 2 átomos ou 2 elementos, beleza? Aí, na letra B, por exemplo, a letra A então já está fora porque não são 5, são 2, beleza? Vamos botar aqui, ó, 2 elementos. Maravilha. Aí a letra B ela fala o que pra gente? Ela fala, no sistema há átomos de 2 elementos. Olha só a coisa boa. Se tem átomos de 2 elementos, tem átomos de 2 elementos. Aqui, elemento 1, elemento 2. Maravilha. O átomo é isso aqui. Ele falou na questão. A cada tipo de átomo corresponde ao elemento. Molécula é uma reunião de átomos iguais ou diferentes. É o nosso caso aqui. Beleza? Então vamos lá. A letra B, então, até agora, gabarito, né? Vamos manter assim, vamos seguir. Letra C. No esquema estão representadas 11 moléculas. Gente, 11 moléculas. 11 moléculas. Ó, vamos lá. Vou atrapalhar. 11 moléculas. Aqui, a gente tem uma molécula, tá? Uma molécula formada por elementos distintos, tá? Aqui nós temos outra molécula, formada por elementos iguais, tá? Então, vamos botar aqui 1, vou botar aqui 2, tá? Aqui, vamos seguir aqui, né? Teoricamente, aqui nós temos 3, ok? 4 e 5, tá? Mas eu vou entrar num ponto com vocês agora um pouco mais chato. Ó, vocês estão vendo que isso aqui e isso aqui é a mesma coisa? Estão vendo que isso aqui é a mesma coisa? Não copia comigo, hein? Tá vendo que isso e isso aqui é a mesma coisa? Devia ter falado antes. Então, se é a mesma coisa aqui, a gente é 1, certo? Porque se você pegar um grupo de pessoas aqui e colocar... Pessoas não, um grupo de pessoas é ruim. Pega um grupo de livro, tá? Um grupo junta livros, assim. Se você tem um livro Hamlet aqui, você tem o... Vamos pensar em outro livro aqui. Se você tem aqui o Dom Casmurro, tá? Você tem o Hamlet e tem o Dom Casmurro. Se você adicionar o Hamlet
e o Dom Casmurro depois, o que vai acontecer? Vai ter livros iguais, né? Então, se você tem livros iguais, logo você tem aqui, ó, a mesma coisa. Então, 2, e esse aqui seria o nosso 3, certo? Corretíssimo, tá? Deixa eu apagar o nosso esquema aqui do Dom Casmurro e do Hamlet, nosso Hamlet, né? Maravilha, tá? Então, beleza, nós temos aqui 3 moléculas diferentes. Show? Logo a gente acaba eliminando a letra C. Maravilha? Mas aqui, ele fala aqui, o sistema é uma mistura de 5 substâncias. Tá? A substância é o quê? A substância é o que a gente viu agora há pouco. O que é uma substância simples? É aquela que contém um elemento. Né? Contém um elemento. No caso do nosso O2, nosso O3, substâncias simples, contém apenas um elemento. Contém apenas o quê? Contém apenas o quê? O nosso oxigênio. Maravilha? Show de bola então. Então, beleza. Se a gente já viu isso aqui, o que a gente pode definir? A gente pode definir o seguinte. O sistema é uma mistura de 5 substâncias. Vamos ver aqui, vamos ver se são 5 substâncias mesmo. Ó, o que a gente tem aqui, ó? O que a gente tem nessa aqui? A gente tem uma substância composta, né? Beleza, temos uma substância aqui, substância 1. Aqui nós temos uma substância 2. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Ou seja, de substâncias, não são 5 substâncias. Porque se você pegar como a questão é pura pegadinha, se você não souber dessa informação, você vai pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 substâncias. Mas não. Por que não? Porque isso aqui é igual. Deixa eu mudar de cor. Porque isso aqui é igual, ó. Então aqui, substância. Não, laranja não. Desculpa, gente. Estou mudando de cor de novo. Tá? Então, substância igual. Isso aqui é uma substância. Uma substância 1. Isso aqui é uma substância 2. Isso aqui é a mesma substância aqui, ó. Então, substância 2. Essa aqui é a mesma substância. Então, também é substância 1. E isso aqui é uma outra substância. Certo? Isso aqui é uma outra substância. Maravilha. Isso aqui é uma substância, aqui é outra substância. Beleza? Maravilha. Então, aqui nós temos 3 substâncias diferentes. Tá? Vamos botar aqui 3 substâncias, né? Isso aqui que a gente está vendo aqui, esse quadradão aqui, isso aqui é uma mistura. É uma mistura, tá? Que é a nossa mistura. Maravilha. Então, letra D também tá fora. Letra D também tá fora. Letra E. Não há substância simples no sistema. A gente acabou de ver. O que é uma substância simples? É aquela que é formada por um elemento. E o que é isso aqui? Não tem só um elemento aqui? Isso aqui não é a mesma coisa que um oxigênio ligado a um outro oxigênio? Não é a mesma coisa que um oxigênio ligado a outro? É a mesma coisa. Então aqui, O2. Fechou. É isso aqui. É o nosso O2. Esse aqui é o nosso O2. Se ele botasse, ao invés de 2 bolinhas pretas, ele colocasse assim, ó, 3 bolinhas pretas, como que a gente poderia, o que a gente poderia falar? Também é uma substância. Não, nesse caso aqui, não, nesse caso é uma substância composta. Simples, desculpa. Isso aqui é a nossa substância simples, porque é a mesma coisa que falar que esse aqui é o nosso O3. Beleza? Porque não é que um O aqui, um O aqui, um O aqui. É a mesma coisa. Show? Meu parador não tá por aqui. Tá bom. Então, letra E também eliminada. Só sobrou a letra B, o nosso gabarito, dizendo que nesse sistema nós temos apenas 2 elementos. Show de bola? Eu vou
deixa eu pegar o meu apagador para apagar isso aqui. Show de bola. Gente, eu vou fazer um negócio com vocês aqui. Primeira coisa, vou mudar o horário da minha gravação, porque senão vai ficar isso aqui que eu vou ter que fazer agora, infelizmente. Vou ter que continuar amanhã, tá? Eu vou mudar o horário da minha gravação, isso aqui não vai mais acontecer não, tá? Prometo pra vocês. Então, isso aqui não vai mais acontecer, tá? Eu vou ter que parar aqui. É bom que eu dei agora substância individual. E no próximo vídeo eu gravo pra vocês substância coletiva. Beleza? A gente vai falar de substância pura e mistura. Por que eu quero deixar pra depois? Se eu começar a substância pura agora, eu vou falar da mudança de estado físico. Ok? Eu vou falar da mudança de estado físico. E não tem como eu falar de mudança de estado físico sem falar do gráfico. E falando do gráfico, eu tenho que falar do tipo. E falando do tipo, eu tenho que falar de outra coisa. Então, eu vou fechar a matéria aqui em substância composta, tá? No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre substância coletiva, tá? Que é a pura e as misturas. Beleza? Que aí eu também vou falar de densidade e tal, mistura, homogênea, heterogênea. Beleza? Então, meus lindos e lindas do Brasil, meus lindos e lindas alunos e alunas do professor Didi, eu vou fechar a matéria aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra sempre aí de deixar um likezinho aí para ajudar a gente, fechou? Fiquem com Deus, eu faço isso aqui puramente para ajudar vocês, tá? Esse canal no YouTube não tem um objetivo de lucrar com isso, tá? É meramente para ajudar, tá? Não tem fins lucrativos. Então é isso. Se inscrevam, deixem um like, tá? Um beijão, um grande abraço, pessoal. E se vocês tiverem alguma dúvida em alguma matéria específica, bota no comentário, bota a matéria, que eu vou gravar um vídeo respondendo a sua matéria. Vou gravar um vídeo explicando a sua matéria. Tá bom? Então fiquem com Deus. Jesus ama muito vocês. Um grande abraço, pessoal. E tchau! Valeu!